Olha, é um prazer estar aqui com vocês no meio da semana, ao vivo, para falar de mais um assunto, e um assunto importante. Por que os homens procuram prostitutas? Bom, primeiro eu tenho que pensar que, a partir da perspectiva da psicologia, eu tenho algumas compreensões que permitem que nós entendamos o que acontece com esses homens que precisam de uma profissional do sexo. Na nossa cultura, vocês já ouviram dizer que prostituição é a profissão mais antiga. Não, de fato não é. Mas, de toda maneira, tem uma importância quando nossa cultura diz isso. A importância é que a cultura, nossa cultura, aqui no Brasil, nós também dependemos de que essa profissão exista. O que é que significa isso? Um homem procura uma prostituta porque essa profissão existe na nossa cultura. Primeira coisa. A cultura propõe uma série de funções às pessoas. Então, uma mulher prostituta, um homem prostituto, tem uma função na nossa cultura. Estas funções podem não ser moralmente bem vistas por um grupo de pessoas, por uma grande parte das pessoas. Então, nós temos envolvida nessa discussão uma questão de moral. Moral é aquela mobilização que nós temos para atuar no mundo de acordo com regras. As regras morais, elas vêm de fora, vêm do grupo social e elas vêm de dentro. Individualmente também nós configuramos regras para viver. Mas as regras da nossa cultura, então, implicam que a prostituição não só existe, como é permitida. Bom, vocês sabem que aqui no Brasil a prostituição não é ilegal. Não é ilegal. Mas não é moralmente boa. Temos que pensar em qual grupo social isso se instala. Mas, de toda maneira, em qualquer e todos os grupos sociais, a prostituição ela deve estar existindo e as pessoas fazendo uso desse serviço. Puxa, então a primeira coisa que eu conto para vocês é que um homem procura uma prostituta porque ela existe, ela presta serviços e está disponível na nossa cultura. Ela não é proibida. Mas tem algumas outras compreensões importantes para nós pensarmos. Essas compreensões dizem respeito a como é que esse indivíduo, este homem especial, pensa, imagina, compreende, vive, e ele diz para ele mesmo: mas eu posso me satisfazer sexualmente com uma garota de programa, uma prostituta, alguém para quem eu pago para ter sexo. Essa é uma questão importante para nós. Por quê? Porque esse homem tem uma autocompreensão de que, primeiro, ele pode fazer isso. Tá certo, a cultura permite. Mas tem outras condições. Cada um de nós vive, nasce e se desenvolve num esquema junto da sua família. E essa família produz uma série de possibilidades e ensina o que fazer e o que não fazer. Então significa que um homem que procura uma prostituta, mais provavelmente aprendeu na sua infância e adolescência de que buscar uma prostituta para sexo era possível. Estava dentro das possibilidades. Ele podia, ele tinha o direito de. Vamos fazer algumas diferenças. Este homem, um homem que nasce na nossa cultura, ele também aprende a se arvorar um direito sobre as outras pessoas. Então, um homem, gênero masculino, querendo contratar uma prostituta, ele se sente na qualidade, na capacidade de se sobrepor. Ele oferece dinheiro por aquilo que ele quer, descreve, impõe. Então, também existe uma disparidade entre os gêneros para nós considerarmos, porque este homem aprendeu isso. Mas tem mulheres que também aprendem. Verdade. Mas talvez até a mobilização, a motivação individual possa ser diferente. Então, eu já conto para vocês que muitas vezes um homem procura uma prostituta simplesmente porque é uma situação onde ele pode sentir um poder sobre outra pessoa. Mas a mulher também não faz isso? Pode fazer. Mas existem muito mais homens que procuram prostituição, o serviço da prostituição, do que mulheres. Isso mostra, então, que é mais provável que esse homem se sinta
capacitados socialmente, com poder de fazer uso de uma outra pessoa para satisfazer suas necessidades sexuais. Então eu estou apontando que existem necessidades sexuais? Bom, podemos chamar assim. São necessidades, vontades, desejos, a sensação de querer buscar uma determinada forma, uma determinada coisa, para sentir sensações prazerosas. O prazer sexual é uma das coisas mais importantes, mais fortes, que um ser humano pode sentir, porque ele não depende de outros mediadores. O corpo dele, o nosso corpo, produz todas aquelas ditas substâncias que conduzem ou que se associam ao prazer. Puxa, então é possível, inclusive, que esse homem se coloque numa posição de dependente, como que viciado de uma situação assim. Também existem homens na nossa cultura que ficam dependentes da busca da prostituição para uma satisfação sexual. Ou seja, ele busca a situação sexual, com uma prostituição, sempre que tem o que ele chama de desejo, vontade de sentir prazer. Pois é, mas tem mais outras formas, outras razões, várias outras, e nós vamos passear por todas elas. Se um homem aprendeu que ele pode, então já existe essa possibilidade. Se ele aprendeu que toda vez que ele, por exemplo, se sentir amargurado, ansioso, deprimido, chateado, isolado, ele não está se sentindo bem, ele procura uma prostituta, ele recebe uma atenção especial. Mas é claro, uma prostituta vai dar uma atenção especial a quem o procura. Senão não funciona. Mas se essa mulher, pode ser um homem também, der essa atenção qualificada para esse sujeito, ele, sempre que precisar se sentir melhor, ele pode procurar essa pessoa ou pessoas semelhantes. Pode procurar pessoas no mesmo lugar. Uma zona de prostituição, numa casa noturna, num bordel, numa casa de massagens, ou pela internet procurar quem faz anúncios. É fácil alguém ficar dependente de situações sexuais? Eu afirmaria que é mais fácil ficar dependente de situações sexuais do que dependente de drogas ou outras substâncias que nós temos que ir buscar, tem que comprar. Existem outras coisas envolvidas que, na verdade, tornam até mais difícil a obtenção. O sexo se torna mais fácil, como eu disse. A prostituição não é proibida, não é ilegal, então é plausível de acontecer. Bem, além de alguém, não são muitos homens que ficam dependentes de sexo com prostitutas. Existem mais homens que podem ficar dependentes de uma situação sexual que não seja com uma prostituta. É mais fácil, nos dias de hoje, um homem ficar dependente de sexo e pornografia através do celular, através do computador, procurar materiais pornográficos que sustentam a satisfação desses desejos. Muita gente, quando falamos desses desejos, começa a pensar assim: mas será que os homens não procuram prostitutas porque querem alguma coisa diferente, por curiosidade? Olha, curiosidade, num sentido mais profundo, eu diria que não. Porque todos nós, ao longo da nossa vida, nos desenvolvemos sempre para procurar alguma coisa minimamente conhecida para satisfação de necessidades. Algo muito diferente nós não procuramos. Existem exceções, mas sexo é uma coisa que, vamos dizer assim, se tornaria algo mais igual. E é verdade que entre os 15 e os 20 anos de idade, mais provavelmente cada um de nós aprendeu como descobrir, como ter prazer sexual. E daí para frente nós só queremos repetir. Fica mais fácil, é mais prático, dá menos trabalho. Bom, mas como é que é essa história de curiosidade? Nós humanos temos acho que uma forma que não é tão boa de ficar tentando explicar as coisas, justificar as coisas. Não, é que eu vi a moça ali na rua, fiquei curioso para saber se o sexo com ela era diferente. É mais provável que um homem chegue a uma prostituta e ele
determine, dê as regras, diga o que ele quer, como quer, quanto quer. Por quê? Porque ele quer obter um prazer que ele sabe como funciona. Ele não quer se expor a uma situação que ele não conhece. Então, não, é mentira, não é uma curiosidade. É algo muito planejado, muito previamente estabelecido. Mas algumas pessoas vão dizer assim, não, mas é que esse sujeito tem uma parceria sexual, mas essa parceria sexual sempre faz sexo só de um jeito, ele quer de outro jeito. Ele pode querer de outro jeito, mas aí nós temos alguns problemas envolvidos. Se for um casal estabelecido há bastante tempo, um casal casado, é mais provável que esse homem tenha suas dificuldades de comunicação, faltas de habilidade de negociação, de organização, para entender como desenvolver uma outra maneira de fazer a mesma coisa, sexo. Também é verdade que na negociação dentro de um casal existem muitas coisas envolvidas, inclusive os objetivos de vida, os objetivos pelos quais esse casal existe. Nem sempre são sexuais exatamente. Puxa, mas então esse homem pode ter dificuldades de negociar com a sua parceira? Essa é uma das questões também que faz com que seja mais fácil negociar com alguém que esse homem vai pagar, porque dessa maneira ele não tem que discutir outras questões, inclusive morais. Puxa, então nós já vamos agregando mais razões pelas quais os homens podem procurar uma prostituta para uma satisfação sexual. Pois é. Mas e se esse homem quer fazer alguma coisa, ele ouviu dizer, ou sei lá, desde a infância soube que existem formas sexuais que ele nunca experimentou porque ele nunca esteve com alguém que permitia, ou queria, ou fazia aquelas atividades sexuais. Aí já não se trata de uma, vamos dizer, curiosidade. É como se fosse uma busca dessa pessoa em querer executar aquelas atividades. Pois bem, então é possível que esse homem olhe para as pessoas à sua volta, suas parcerias sexuais usuais, e pense, eu não posso pedir isso para essa pessoa. Nossa, não dá para pedir isso para aquela outra. Vamos procurar alguém para quem eu pague, e aí eu posso exigir que o sexo seja desse, daquele outro jeito. Isso é mais comum acontecer. E daí para frente, esse homem vai ter uma condição reconhecida para ele, que sempre que ele desejar, quiser, ele quer experimentar aquelas sensações daquele jeito, ele vai pagar uma prostituta, porque ele tem certeza de como ele vai poder lidar com isso. Veja que eu estou contando para vocês que existem motivações que não são a motivação que deveria ser a principal, o desejo sexual, a busca da satisfação e do prazer. Busca de satisfação e prazer é algo que talvez muitas pessoas nem saibam, nem consigam reconhecer. Mas sim, eu posso pensar que esse homem também pode querer ter satisfação e prazer. Por exemplo, ele sai do ambiente comum dele, ele vai parar em outro ambiente onde surge essa possibilidade, essa alternativa. Essa alternativa de experimentar sexo com outra pessoa, inclusive sexo pagando. Sexo pagando. Será que existem homens que são motivados pela condição mobilizada pelo pagar? Pela troca financeira? Eu acho que nós temos algumas coisas importantes para pensar aí. Alguns homens podem pensar exatamente assim, onde a satisfação sexual seja algo que seja, olha, só mediada por dinheiro. Também existe isso. São muitos homens? Não, não são. Mas existem. Olha só, começamos a aumentar a quantidade de coisas aí. E esses homens, eles podem ter uma motivação porque ele olha e vê pessoas diferentes, qualitativamente diferentes, com estilos físicos, estéticas diferentes. Essa pessoa, olha, a minha parceira é bonita, mas essa pessoa também é bonita e é diferente. Pode ser. Mas qual é a vantagem que ele está procurando? Porque deve ter uma vantagem. E é disso que eu estou querendo apontar para vocês. A busca da prostituição implica em mobilizações muito diferenciadas. Então é bem provável que muitos homens
tenho que lidar com coisas muito pessoais. Mas ele aprende que se ele disser socialmente, dar explicações justificativas, ele se safa e não precisa se expor. Existem também homens que podem procurar uma prostituta com outra finalidade. Ele pode ser alguém que tenha muitas dificuldades de relacionamentos interpessoais. Ele nunca tenha tido uma parceria, uma namorada, uma esposa, alguém próximo, alguém com quem ele pudesse também fazer sexo frequentemente. Ele aprende que, de repente, se ele pagar ali, ele consegue. Existem alguns desses homens que podem passar por um problema extra nessa circunstância. E o problema extra vai ser que ele pode se apaixonar pela prostituta. Podemos piorar o quadro. Ele pode ter certeza que ela se apaixonou por ele. Não é incomum nós ouvirmos homens dizerem que fiz sexo com uma garota de programa, ela era paradinha na minha. Olha, eu chegava perto, ela já vinha, ele tem certeza que ela gosta dele. Veja, uma prostituta aceita um homem porque existe uma questão financeira envolvida. Ela é paga para demonstrar que gosta, ela é paga para demonstrar que ela pode fazer ele ser feliz. Então, não é provável que uma prostituta se apaixone por esse homem, mas esse homem pode se apaixonar por ela quando faz falta na vida dele um relacionamento afetivo, uma vivência afetiva, uma troca de carinhos, de bem-estar, onde esse homem está precisando se sentir bem. Essa é mais uma motivação. Caramba, nós estamos complicando, né? Porque parecia ser tão simples. O sujeito vai até ali e pronto. Também é verdade que alguns homens podem procurar os locais de prostituição porque esses locais eles são diferentes do seu usual e são locais que trazem algum tipo de emoção que ele procura. A emoção pode ser da própria ansiedade daqueles lugares diferentes, estranhos mesmo, porque saem do cotidiano dele. Mas também podem ser estranhos no sentido de quebrar regras, de ele sentir que, olha, ele está quebrando regras, mas nem tanto. Como eu disse, a prostituição é legal, ela é legal no Brasil, ela não é proibida. Mas esse sujeito vai para alguns lugares onde ele talvez não gostasse de ser visto por amigos ou familiares. Horas. Então, existem outras emoções envolvidas. Até mesmo uma autodiscussão do tipo, eu vou até uma casa de massagem, mas é só para uma massagem. Ou seja, ele tem uma explicação externa e que, de repente, ali naquela circunstância, ele pode ter um envolvimento sexual que ele diz para ele mesmo, nossa, foi gostoso. Qualquer coisa eu fui para lá, para uma massagem, que eu estava com dor nas costas. Essas não são explicações incomuns. Nossa, mas então nós homens, somos complicados para explicar que nós queremos sexo e que, de repente, nós inventamos um monte de histórias. Eu contei isso para vocês, essa série de motivações diferentes, para que a gente chegue daqui a pouco a uma conclusão. Que as atividades sexuais propostas, permitidas ou trazidas na prostituição são formas também de um certo controle social, porque esses homens começam a extravasar suas necessidades, suas ansiedades, em algumas circunstâncias, vamos dizer assim, sob controle. Em algumas circunstâncias onde ele vai ter um prazer, o prazer sexual, mas é um prazer sob controle e ele não corre tantos riscos ou corre poucos riscos. Claro que alguém podia dizer assim, mas espera aí, o sexo promíscuo pode trazer riscos. Essa é uma frase difícil. O que é um sexo promíscuo? Mas uma prostituta é promíscua. Ainda assim, eu deveria questionar qual seria o limite da promiscuidade. Mas esse homem
precisa se preocupar sim com algumas coisas. Afinal de contas, ele vai encontrar alguém que, de alguma maneira, tem atividades sexuais com várias outras pessoas ao longo da semana, por exemplo. Se alguém me perguntasse, uma garota de programa num lugar com possibilidade de sexo frequente, ela pode ter 2, 3, 5 parceiros, programas por noite, ou até mais. Ela toma cuidados? Uma boa parte das prostitutas tomam cuidado, sim. Tomam cuidado, exigem o uso de camisinha, fazem exames frequentes de saúde para saber se não foram contaminadas por alguma coisa. E esse homem, ele está preocupado, ele está atento? Aqui nós devíamos estar dizendo, os homens deveriam estar atentos a essas questões. Por quê? Afinal de contas, ele deveria estar exigindo o uso da camisinha. Mas vocês podem perguntar a muitas prostitutas, muitas garotas de programa, e elas vão dizer que muitas vezes os homens vão pagar a mais para não usar um preservativo, uma barreira de látex, porque eles acham que é melhor o sexo sem a camisinha. Tecnicamente não deveria fazer diferença, não deveria haver diferença, mas cada um de nós determina as suas possibilidades. Então esse homem também deveria estar pensando numa coisa. Você quer ter atividades sexuais com prostitutas? Ok. Mas tome cuidado. Cuidado significa você usar os seus preservativos para que você tenha os seus cuidados de saúde para você e também para outra pessoa. Porque vai que você também tem uma doença que você nem sabe e já está contaminando outras pessoas, não é? Também é sua responsabilidade. Gente. É assim que nós precisamos compreender as coisas. Existem muitas circunstâncias, muitas mesmo circunstâncias, que mostram que muitas vezes nós precisamos aprender como as coisas funcionam na nossa cultura. Então, o homem que procura a prostituição, ele não é um imoral. Até pode ser, principalmente dentro de alguns grupos religiosos que fazem todo um discurso de que a prostituição, o uso da prostituição não deveria acontecer. E tenho que contar para vocês que é bem provável que uma grande parte dessas pessoas, principalmente as que têm mais poder, fazem uso da prostituição, sim. Mais poder e poder econômico. Alguém podia dizer assim, mas e se um sujeito explicar para a gente que ele prefere pagar uma prostituta do que ter um relacionamento estável porque fica mais barato? Então ele não quer um relacionamento afetivo, ele quer a atividade sexual prazerosa da atividade sexual sem o relacionamento afetivo. Isso acontece, isso pode, isso é viável. Gente, o mundo tem várias possibilidades. Vamos pensar nisso? Você precisa ouvir bastante as questões e discussões sobre sexualidade. Por isso nós temos o nosso programa, o Café com Sexologia, todo domingo à noite, às 20h30, aqui na Rádio Vibe Mundial. Você pode assistir também pelo Instagram, Café com Sexologia, e pode seguir a gente no YouTube, seja da Vibe Mundial, seja do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, nossa clínica de psicologia voltada para a questão de sexualidade e casais. Sim, compareça sempre. Vamos ter boas discussões aqui. Esse domingo tem uma boa discussão, hein? Vamos falar com uma psicóloga que vai contar sobre questões de adolescência e internet. Compareça, domingo às 8h30. Até mais, gente. Boa semana.